Acho que tiveram 8 no primeiro semestre, agora mais 8 nesse. Posso estar errando aí, margem de erro de 1. Tem alguém aí da área de tecnologia, engenharia, tecnólogos? Como é que é a composição do grupo? A minha formação é em administração, mas depois eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado em engenharia de produção. Entendi. E é professor substituto aqui na Unesp de Bauru, na Faculdade de Agudos e também na Univesp. Eu fiz a engenharia tanto na Unesp quanto para engenharia de computação na Univesp e para engenharia de produção na Faculdade de Agudos também. Joia. Eu formei também, né? Você é professor de administração, é isso? Não, eu sou professor de gestão de projetos, economia, administração para as engenharias. Para as engenharias, ótimo. Eu, por formação, eu não sou da parte de tecnologia, mas em Bauru, especificamente, eu estou ajudando o pessoal da ACERT, que é a Associação dos Empreendedores de Tecnologia da Informação, e a gente tem ajudado, assim, com várias pautas diferentes, desde legislação municipal, né, legislação, tipo lei de sandbox, lei de 5G, lei de inovação, marco legal das startups. E agora, semana que vem, até vou botar o convite depois que terminar a nossa reunião essa noite, né, para não tirar o foco. A gente vai estar aqui com o presidente da associação, aquela Clop Life, que trata justamente de agronegócio, a parte tecnológica para agronegócio, né? Eu não lembro todos os termos técnicos, né? Mas genética de sementes, de adubos, enfim, tecnologia sustentável para o agronegócio, que é uma instituição belga, né? De 2001, fundada em 2001. E agora ela está em vários países, chegou ao Brasil e faz uns 3, 4 anos, e o presidente é nosso conhecido. Ele vai estar aqui em Bauru? Muito bom. Isso, é uma palestra aberta. Eu vou colocar o convite depois que acabar o nosso encontro, e vou pedir a ajuda de vocês na divulgação. Para quem tiver interesse em participar, vai ser umas 180, 200 vagas presenciais. Eu acho que dá para reunir uma turma boa, para a gente começar o diálogo sobre o assunto, né? A proposta da ACERT, que é essa associação, é fazer a cada pelo menos 2 ou 3 meses em Bauru uma conferência sobre tecnologia, sobre vários parâmetros diferentes, né? Tecnologia da informação, tecnologia no agro, tecnologia na saúde, enfim, a ideia é essa. Então a palestra de hoje vai ser muito boa, professor. Legal. Bom, então, boa noite a todos. Com muita alegria a gente tem com a gente hoje o professor Gustavo. O professor Gustavo, ele é professor na USP, de Engenharia Naval. Ele é também um dos conselheiros da ABC2. E a gente está na nossa última reunião do ano. Nesse semestre a gente abordou vários temas a respeito de aspectos da sociedade e da nossa produção científica e tecnológica como mandato cultural. Então, tentando analisar essas perspectivas diferentes com um viés cristão, com uma cosmovisão cristã e entendendo como a gente pode aplicar princípios básicos da nossa caminhada com Deus naquilo que a gente produz e faz, né? Então, professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, seu tempo é muito precioso e a gente fica muito feliz mesmo com a sua presença aqui. Se quiser se apresentar, fica à vontade, é com você. Então, obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos pelo convite, por terem guardado tempo aí nessa noite de quarta-feira, né, para conversar sobre mais esse tópico. Como vocês já vêm conversando, pelo que eu entendi, numa série sobre mandato cultural com diversas perspectivas ou aplicações, eu acho isso bastante interessante. Vamos chamar assim, a maneira como a gente se relaciona com a cultura de forma geral, né? Talvez algo que eu apresente aqui seja muito básico quando a gente for falar do mandato cultural em si. Então eu vou passar mais rápido, mas eu quero deixar esses pontos fundamentais um pouco mais explícitos para a gente não ter dúvida, tá bom? Bom, deixa eu começar então
falando de onde eu venho, né? Eu sou um professor de engenharia, como o Rodrigo apresentou, de engenharia naval aqui na Escola Politécnica da USP. Aliás, estou aqui hoje, vim trabalhar e não consegui voltar para casa a tempo, estou falando daqui. Mas eu quero falar com vocês hoje da perspectiva de um irmão na fé. Então, eu entendo que eu estou falando para cristãos, né? Não estou falando para engenheiros, eu estou falando para cristãos em primeiro lugar. Porque tem coisas aqui que eu assumo como ponto de partida, que vocês já entendem e até acreditam. Okay? Então, tem coisas que eu não vou precisar explicar para irmãos na fé. Mas essa conversa surge aí, talvez, na interface entre a minha profissão, aquilo que eu faço no dia a dia, como professor de engenharia, pesquisador de tecnologia, e como um cristão interessado por essa interface com a ciência, né, como um dos aspectos da nossa cultura, de forma geral. Então, tem muito aqui de experiência própria, talvez pouco de teoria ou até de teologia, aí no campo mais sistemático, tá bom? Bom, é uma conversa sobre fé cristã e tecnologia, certo? Se a gente começa a falar de tecnologia como mandato cultural, me permitam definir primeiro o que eu entendo como tecnologia. E fé cristã e tecnologia não se resume, não se limita a assistir culto pelo celular, não é isso que eu estou falando. Cristão tecnológico é aquele que tem aplicativo da Bíblia, ou aquele que tem aplicativo da igreja, ou aquele que usa o celular para se relacionar com a comunidade da fé. Não é isso. É outro nível de tecnologia que a gente está falando aqui. Obviamente, aqui tem um uso da tecnologia que os cristãos têm utilizado muito nos 2 últimos anos por conta da pandemia. Mas, primeiro, vamos começar pensando qual é a diferença entre ciência e tecnologia. Afinal de contas, estamos na Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. O que é que a tecnologia tem a ver com ciência e por que é que ela é diferente em alguns aspectos? Então, olha só, eu gosto dessa figurinha aqui. Enquanto eu acho que a ciência é qualquer empreendimento humano comprometido com o mundo natural, ou seja, ele se debruça sobre o mundo natural para aprender, conhecer, compreender, entender, modelar, sistematizar, coloque o verbo que você quiser, adquirir conhecimento de como o mundo natural funciona, tirar explicações, isso é fazer ciência, ok? Então, ciência para mim, de forma geral e bem ampla, com letra maiúscula, não são apenas ciências hard sciences que a gente fala, né? Física, química, biologia, não. Ciências humanas, o direito, a medicina, a engenharia, a psicologia, tudo, as artes, tudo isso entra no grande campo das ciências ou ciências mais cultura, de forma geral. Então, fazer ciência é se debruçar sobre o mundo natural, extraindo conhecimento do mundo natural. Tecnologia é um pouco disso, mas vai um pouco mais além. Fazer tecnologia está relacionado com criar, construir, transformar e utilizar o mundo natural onde nós vivemos. Não é só conhecer como funciona, mas é transformar o mundo natural para um fim útil. Por isso que fazer tecnologia está muito relacionado com algum benefício para a humanidade, e encontrar utilidade para as coisas e também para a nossa vida em sociedade, transformação da vida em sociedade. Então, gente, fazer tecnologia, claro, é melhor quando a gente entende como as coisas funcionam no mundo natural. Mas não é limitado a isso. Muitos avanços tecnológicos da humanidade foram feitos antes da gente entender como é que o mundo funciona. Né? Empiricamente, a gente consegue construir tecnologia mesmo sem entender o funcionamento minucioso do mundo natural. Então, são duas coisas que vão lado a lado. A ciência, o conhecimento, ajuda a fomentar o avanço tecnológico. E à medida que a gente desenvolve tecnologia, mais do mundo natural a gente também conhece. Ok? Então tem semelhanças, mas tem aí focos ligeiramente distintos. E onde é que eles são particularmente diferentes? Gente, pensa aqui. Vocês acham que a tecnologia, então, é uma coisa nova? Sei lá, eu penso em tecnologia, eu lembro desse negocinho aqui que acende quando eu chacoalho, né? Que me permite, perdão, engasguei, ter o conhecimento da humanidade na palma da minha mão. Lógico, esse aqui é o símbolo da tecnologia do momento, não é? Mas nessa definição que eu dei, tecnologia não é uma coisa nova. A humanidade vem transformando o mundo natural desde sempre.
Claro que o símbolo, o ícone da tecnologia no nosso tempo deve ser o smartphone, por exemplo, mas eu tenho certeza que esse machadinho revolucionou muito mais a história da humanidade do que um smartphone no momento, né? Então, é um artefato tecnológico, é a transformação do mundo natural, olha aí, madeira com pedra, e ganha uma função, que tem uma utilidade, traz benefício, ok? Acabou-se criando uma coisa nova. Não existia um machado, e ele passou a existir. Garfo e faca. Gente, é um artefato tecnológico. Não precisa ter LED, não precisa ligar na bateria, não precisa brilhar nem flutuar. Não, isso aqui é um artefato tecnológico. Então, de grosso modo, desde um isqueiro até os grandes aceleradores de partículas que nos permitem fazer coisas, transformar o mundo que nós vivemos, marcam aí avanços tecnológicos da humanidade. Então, tecnologia não é uma coisa nova. Não está relacionado com high-tech, tá bom? Tecnologia é aquilo que a gente faz para transformar o mundo natural para um fim útil. Por que é que nós gostamos de tecnologia, hein? Talvez você não goste na definição que você tenha para gostar aí. Talvez você não seja um nerd, um geek ou um engenheiro. Você fala, não, imagina, eu não gosto de tecnologia. Eu prefiro uma vida rural. Eu prefiro morar na roça, no campo. Esse negócio de tecnologia eu quero distância. Ora, se você pensar que a enxada, a faca, o isqueiro, o fósforo, a roupa, a casa, tudo isso é tecnologia, de certo modo você está embebido, envolto nela desde que você nasceu. Né? Mas será que nós gostamos de fazer tecnologia? Quando eu digo nós, eu penso na humanidade. A humanidade tem prazer em fazer tecnologia? Desenvolver o mundo natural? Eu acho que a tecnologia toca aspectos da nossa realidade e da nossa existência humana de uma forma muito específica. Por exemplo, a tecnologia ela é sempre pensada para um fim comum. Claro que alguém pode desenvolver alguma coisa para si mesmo, mas aquela coisa transforma a nossa vida quando ela é utilizada por outras pessoas. E na história das revoluções tecnológicas aí, a humanidade sempre buscou ganhos que trouxessem benefício para a humanidade. Aí a tecnologia floresce. Por exemplo, o motor a vapor, né? A luz elétrica e coisa do tipo, você ganha para a humanidade inteira. Agora, a tecnologia requer e toca muito o nosso aspecto da criatividade, que é a capacidade de criar alguma coisa nova. Nós somos criadores. E se você entende, como um cristão, que a nossa criatividade é, de certo modo, reflexo, imagem do atributo do Deus Criador, ou seja, nós criamos porque Ele criou, e a nossa criação depende da criação que Ele fez, né? Nós somos transformadores da criação de Deus, é um aspecto muito humano desenvolver tecnologia. Está relacionado bastante com a atividade criativa do ser humano. Detalhe, eu não estou querendo dizer que é exclusivo do ser humano. Não, a gente até percebe no mundo animal, primatas ou outros animais que têm criatividade para transformar o mundo natural em benefício próprio. Construir ferramentas, por exemplo. Mas eu estou dizendo que é característico do ser humano refletir sobre a tecnologia que ele cria e, obviamente, conseguir desenvolver e transformar o mundo natural muito além, né, daquilo que ele consegue tocar ou experimentar. Ok? Pois bem, agora o Rodrigo já viu essa figurinha aqui. Se na ciência, se na descoberta científica nós temos os famosos momentos eureka, lembra lá do Arquimedes, quando saiu pulando da banheira? É aquele momento em que o cientista descobre como alguma coisa funciona, como o mundo natural funciona, ele acabou de descobrir, ele sai feliz da vida, com satisfação, gritando eureka. Essa é a sensação de glória para um cientista. Agora, eu vou puxar a brasa para minha sardinha. Eu digo que melhor do que a sensação eureka é o momento caraca. É aquele momento que o engenheiro constrói uma coisa que não existia antes. Ele juntou
bambu, lona, barbante, motor, e o negócio voou. Ele criou uma coisa que não existia antes. Então, os momentos caraca, né, no meu trocadilho aqui, são muito preciosos para aqueles que desenvolvem tecnologia ou que são vocacionados para desenvolver tecnologia. E eles são, de certo modo, adorados pela humanidade. Porque quando o ser humano cria alguma coisa que não existia, e aquela coisa passa a ter função e utilidade, traz uma satisfação enorme. O momento caraca alimenta o orgulho, alimenta quem nós somos, define quem nós somos, de certo modo. Então, é muito legal quando o cientista descobre como uma coisa funciona, mas é mais legal ainda quando o engenheiro constrói alguma coisa que antes não existia e agora passou a existir. O von Karman, que é um cientista, engenheiro, bem da área que eu trabalho, tem uma citação aqui, uma frase que eu gosto muito. Cientistas estudam o mundo como ele é. Engenheiros criam o mundo que nunca existiu. Gente, sentiu o poder aqui, uma linguagem de poder, de autonomia, quase que de independência? Eu faço o que eu quiser, eu construo, eu crio, eu sou o criador desse novo mundo. Então tem muito aqui que alimenta a nossa satisfação, mas também alimenta o nosso orgulho, o nosso ego. E você, como cristão, sabe onde que vai chegar, onde que o orgulho nos leva, né? Então, olha só, para resumir essa parte. A tecnologia transforma o mundo em que nós vivemos. Gente, o mundo que nós conhecemos hoje, por conta desse aparelhinho aqui, ó, é muito diferente de um mundo de 20 anos atrás. Ele transformou o mundo que nós vivemos. Transformou os nossos relacionamentos, por exemplo. E a tecnologia tem o poder invisível de mudar as nossas vidas por conta do hábito. Porque nós usamos a tecnologia. Então, olha só, o conhecimento científico muda as nossas vidas, de fato. Só que a tecnologia, ela entra atravessando, atropelando as nossas vidas, porque você, mesmo sem entender como ela funciona, você usa a tecnologia. Eu não sei, talvez você não saiba, explicar o que é que está acontecendo aqui dentro, em termos de fluxos de elétrons, para que esse negocinho funcione. Mas você usa, e usa todo dia, se não toda hora, e ele muda a maneira como você vive. Então nós somos utilizadores, consumidores de tecnologia que transformam o mundo e também transforma as nossas vidas pelo próprio hábito. E aí, para quem faz a tecnologia, para quem está engajado com o desenvolvimento tecnológico, ela alimenta também o nosso orgulho. Olha que coisa que nós criamos. Olha que maravilha. Olha que poder de independência, de autonomia que isso aqui nos dá. Então, a tecnologia tem aí poderes bastante interessantes e eu quero destacar aqui, não obviamente competindo com cientistas, mas são poderes muito mais agudos, né, que nos cravam no coração, mais do que o conhecimento científico. Gente, eu estou indo por uma série de perguntas, né, vocês perceberam. Agora, a outra pergunta é, seria então a tecnologia uma coisa boa? Boa no sentido moral, fazer o bem. Tecnologia é uma coisa boa, essencialmente boa, ou ela é uma coisa má? Vamos refletir um pouquinho. Quem já assistiu Black Mirror aí? Já viram a série Black Mirror? Quem não assistiu e gosta de tecnologia e tem estômago forte, assiste Black Mirror. É uma série bastante interessante que faz uma crítica, um pouco caricata, mas é interessante, é uma crítica artística, né? Sobre a tecnologia num cenário futuro aí, quase distópico, né? Interessante, você pode olhar para essa série e falar, olha quanta coisa boa, mas olha quanta coisa má. Tudo bem, uma caricatura, mas vamos refletir em algo um pouco mais tangível no nosso dia a dia, o famoso, de novo, smartphone. Pensa nesse aparelhinho que todo mundo conhece. Provavelmente você está participando dessa palestra por ele, né? Pode ser. Gente, é inegável que o smartphone trouxe benefícios, tem vantagens. Quanta gente já foi socorrida com uma doença, num acidente, numa emergência? Quanta gente utiliza o telefone para um fim bom, proveitoso, útil? Quantos avós mantiveram contato com seus netinhos durante a pandemia, ou até conheceram seus netinhos por conta de um aparelhinho na palma da mão?
as distâncias se encurtaram, a saudade diminuiu, porque agora a hora que você quiser, você não precisa nem pagar mais por isso, você clica na telinha, em 2, 3 segundos você está vendo alguém que está lá do outro lado do mundo. E às vezes a sensação de falar, de ver, é tão importante que a gente conseguiu preservar e manter aspectos do nosso relacionamento vivos por conta da telinha. Então tem vantagens aí, não tem? No nosso relacionamento. O nosso relacionamento se beneficia dessa tecnologia. Mas o mesmo aparelhinho que facilita tanto a nossa comunicação também é ferramenta para criar uma multidão de solitários. Parece uma ironia, né? Mas existe hoje uma multidão de solitários no mundo. Pessoas que não se relacionam mais, naturalmente ou costumeiramente, né? Ou tradicionalmente, por exemplo, puxando o papo para alguém que está do lado no ônibus, por conta do modo como nós fomos transformados através desse celular. Gente, pensa num adolescente hoje. Não sei a idade de vocês, mas certamente a maneira como o adolescente de hoje vai paquerar uma garota ou um garoto é diferente daquilo que eu conheci, que os nossos pais conheceram. Por conta desse aparelhinho aqui, ó, antes você vai dar uma olhada na rede social, você vai ver o que a pessoa faz, você vai se relacionar pelo WhatsApp. Depois você vai chamar para uma conversa, ou se te interessar, sair no encontro, não é? Mudou a maneira como a gente se relaciona. Não estou falando que mudou para melhor ou para pior, mas mudou. E às vezes tem mudado o relacionamento dentro da nossa casa, as nossas famílias. O aparelho que serve para a gente se manter conectado e comunicativo, às vezes é um instrumento do silêncio nos relacionamentos mais próximos. Quem tem filho adolescente ou criança sabe o poder cativante que um aparelhinho desse tem, por exemplo, na vida das suas crianças, né? E o silêncio que ele causa na mesa do jantar. E às vezes até mesmo no quarto, quando os nossos relacionamentos mais íntimos começam a ser afetados pelo nosso vício, o nosso uso exacerbado, olha o termo bíblico aí, pela nossa concupiscência ou até mesmo pela nossa adoração de um artefato tecnológico. Adoração no sentido de que eu não consigo mais viver sem ele. Não dá mais. E às vezes eu penso isso mesmo, viu? Às vezes eu falo, cara, se eu perder isso daqui, se eu perder a minha agenda, que está aqui, eu não trabalho. Se eu perder acesso à internet, eu não trabalho. Eu faço o quê? Não faço mais nada. Até porque há 2 semanas atrás o Google decidiu mudar a política dele e todos os meus arquivos agora foram parar na nuvem. Eu não tenho mais nada no meu computador. Então, se eu não estiver conectado na internet, eu não tenho acesso aos meus próprios arquivos. Então, tem aqui um aspecto muito profundo que vem através do hábito, um aparelho que pode fazer muita coisa boa, mas também pode ser utilizado para fazer algum estrago. A culpa é de quem? É do aparelho? A culpa é de quem? É do alumínio, do vidro, do silício que está aqui dentro, arranjado dessa forma? Ou é do usuário? Ou é da tecnologia empregada na sociedade, utilizada pela sociedade daquela forma? E aí a gente tem que tomar cuidado que a alegria que a gente tem às vezes de dizer como os nossos filhos nascem já conectados, eles têm o mundo na pontinha do dedo, às vezes pode se tornar um perigo dentro da nossa casa, para criar crianças cada vez mais esquecidas, isoladas e silenciadas. Então, pessoal, resumo da minha reflexão aqui. A tecnologia é uma coisa boa? Eu acho que sim. Minha opinião é que a tecnologia é uma bênção de Deus, porque ela tem o potencial de transformar a nossa vida para melhor. É inegável os ganhos tecnológicos que a humanidade tem. Se você não consegue pensar em algum, é porque você está entendendo tecnologia como uma coisa muito restrita. Se você tem saúde, se você veste roupa, se você mora numa casa, está sentado numa cadeira, se você pega transporte público, se você come comida limpa, tudo isso é fruto de desenvolvimento tecnológico. Então tem muita coisa boa, muita bênção de Deus para a humanidade que vem através da tecnologia, quando bem empregada. Agora, nós seres humanos somos fera em estragar as coisas que Deus fez.
E nós estragamos também a maneira como nós desenvolvemos e consumimos tecnologia. Porque às vezes a gente consegue fazer tecnologia que só faz mal. Só faz mal. Não faria o bem nunca. Você consegue pensar, por exemplo, num artefato tecnológico que foi feito para fazer mal? Por exemplo, uma arma de destruição em massa? Ou um vírus de computador? Ou uma arma química? Ou uma droga, um veneno? Você pode pensar que existe um bem maior por detrás, talvez numa guerra justa, tal. Mas é difícil você pensar que aquele artefato, aquela tecnologia foi desenvolvida com uma intenção do bem na mente. Agora, isso não é tudo, isso é uma pequena parte. A maioria dos artefatos tecnológicos que a gente usa no nosso dia a dia são neutros. Existem alguns que não são, mas a maioria é neutra. Essa lapiseira aqui serve para eu escrever. Mas se eu cravar ela nas costas de alguém, eu vou fazer um belo de um estrago. Quem define o uso moral dessa tecnologia sou eu, o usuário, não a lapiseira em si. Então nós temos a capacidade de estragar também a tecnologia que nós fazemos. Claro, por conta do pecado. Daqui a pouco a gente chega nele. Outra pergunta. Tecnologia boa ou má? Tá, mas a tecnologia gera ou resolve problemas? Será que usar tecnologia causa mais problema do que resolve? Se a gente vivesse comendo raiz, catando frutas no meio do mato, minimamente tecnologizados, vamos dizer assim, a gente teria menos problemas? Será que a tecnologia resolveu alguma coisa da nossa vida? Gente, pensa nas grandes questões. Energia. Grandes questões da nossa existência. Todo mundo precisa de energia, não é? A gente nem se dá conta da quantidade da nossa dependência de energia elétrica. Mas tudo que você faz hoje em dia, até para andar pela sua casa, precisa de uma luz elétrica. Tenta viver numa casa, não é um dia, uma horinha não, quando cai a luz, mas uma semana sem luz elétrica. Você não dá conta mais de viver, você já é dependente dela. E mudou muito a maneira como a gente vive. Energia, da onde vem essa energia elétrica? Ela é gerada de algum lugar, né? Eu trabalho, por exemplo, com plataformas de óleo e gás, exploração de energia no pré-sal do Brasil. Ora, nós precisamos tirar energia de algum lugar. Isso tem impacto, isso tem custo. Impacto ambiental, custo social, exploração. Pensa na quantidade de recursos materiais que nós usamos. Todo mundo quer produtos cada vez mais baratos, não é? Ninguém quer pagar mais do que R$1 por uma caneta Bic. Real até é muito, né? Você quer caneta barata, plástico barato, produção em massa, avanço tecnológico para que você jogue o produto fora quando ele perde a vida. É descartável, é rápido. Ora, isso tem contrapartidas. O que a gente faz com tanto recurso, com tanto plástico sendo gerado? O que a gente faz com tantos resíduos da maneira como nós vivemos? Avanço tecnológico de um lado, sim, mas o que é que a gente faz com tanta prosperidade trazida pelo avanço tecnológico? Ou por tanta miséria trazida por conta da má distribuição de renda? Então tem problemas intrínsecos. Como é que a gente vive hoje? Quais são as grandes questões de habitação? Qual é a habitação digna para uma pessoa? Será que a tecnologia contribui ou gera problemas no setor de habitação? O setor de armamentos. Será que a tecnologia gera problemas ou produz respostas? Resolve problemas? Quando a tecnologia entra forte, por exemplo, no mercado de indústrias e desmobiliza a força de trabalho, como é que a gente encara o efeito da tecnologia? É positivo ou é negativo? É bom ou é mal? É ruim ou faz bem? Pensa, por exemplo, na questão da fome. Como é que a humanidade vai dar conta de alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050? Uma coisa a gente já sabe. Se nós continuarmos produzindo proteína ou alimento da maneira
que a gente produz hoje, com a mesma eficiência que a gente produz hoje, nós não conseguiremos alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050. Não dá conta. Nós precisamos de uma revolução tecnológica na produção de alimentos. Tá vendo? Você precisa de uma tecnologia, dado o crescimento da humanidade. Tem uma grande questão aí. Em suma, pessoal, é interessante pensar que muitas, se não todas as grandes respostas passam, de certo modo, pela tecnologia. É assim que a gente é induzido a pensar. Tem um problema? Opa, qual é a solução? Vamos fazer alguma coisa, vamos criar alguma coisa. E se você trabalha na área de tecnologia como eu, você está acostumado e treinado a identificar um problema e procurar uma solução. Não é? Então, para essas grandes perguntas que eu coloquei, todas elas buscam grandes respostas que passam por desenvolvimento tecnológico. Agora, a grande pergunta que está por detrás de tudo isso, está lá no fundo, lá no espírito da tecnologia, é a seguinte: gente, a tecnologia dará conta de resolver tudo isso? A tecnologia dá conta de resolver todos os problemas da humanidade? É dela que virá toda a resposta para toda pergunta? Eu vou deixar essa pergunta no ar e responder daqui a pouco. Mas eu preciso abrir um parênteses aqui. Se a tecnologia pode ser vista como algo bom ou algo mal, né, o que faz bem ou é ruim, será que a gente não é induzido a pensar que a tecnologia é uma consequência do pecado? Ou a necessidade de desenvolver tecnologia, de transformar o mundo natural, não seria consequência do pecado? Da queda? Pensa assim, ó, se o ser humano ainda morasse num estado de paraíso, lá no Éden, no jardim, nós desenvolveríamos tecnologia? A gente teria um smartphone em algum momento? A gente enviaria o homem para a Lua em algum momento? Ou a gente cresceria, viveria e se desenvolveria comendo raiz e colhendo frutas e andando nus pelo jardim? Aqui tem coisa. Por quê? Aqui a gente consegue relacionar a tecnologia com a maneira como nós fomos criados. A maneira como nós fomos criados. Olha aí o mandato entrando na jogada. Então, olha só. Deixa eu fazer um exercício escola dominical aqui. Qual é a primeira referência à tecnologia que você acha que aparece na Bíblia? Quando você pensa lá na Bíblia, certamente vai estar lá nos primórdios, em Gênesis, né? Você pensa assim, qual que é a primeira referência bíblica à tecnologia? Algo que o ser humano constrói, que tem função, não algo da criação de Deus, algo que ele cria, que ele dá função, que ele constrói. Qual que é a primeira referência bíblica que você acha que aparece? Seria a Arca de Noé? Você acha que não? Gente, eu adoraria que fosse, porque eu sou engenheiro naval. Já pensou se o primeiro artefato tecnológico fosse um navio? Seria assim, né? O suprassumo dos engenheiros. Bom, não é a Arca de Noé. A primeira referência à tecnologia na Bíblia, na narrativa bíblica, aparece aonde? Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Gente, a folha de figueira existia, mas serve para quê? Adão e Eva acabaram de criar uma coisa nova, roupa, deram uma função, transformaram um objeto ou algo do mundo natural para um bem. Tudo bem que o bem deles aqui, não estou julgando moralmente, mas para uma utilidade do ser humano. Essa é a primeira referência à transformação de algo da criação para uma finalidade. O homem deu função. Está vendo o aspecto criativo do homem aqui? Deus não fez a folha de figueira para ser roupa. O homem criou roupa de figueira. Agora olha o que vem depois. Uma outra referência mais para frente. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho. Olha que interessante. O homem edificou uma cidade, criou algo que não existia. Inventou uma forma de se viver. Okay? Viver
em cidades. E, gente, se tem uma coisa interessante na linguagem e na forma de enxergar o mundo antigo, é que as cidades eram o maior empreendimento humano possível de ser feito. A maior coisa que o ser humano conseguia construir, que era fruto da racionalidade e da criatividade humana, era uma cidade. E a gente vê isso representado em várias culturas do Oriente Próximo, né? Por exemplo, a Grande Babilônia, agora a cidade de Enoque, depois a Torre de Babel. Toda essa linguagem de criar cidades para viver junto exige tecnologia. Casas, ruas, saneamento básico. Depois os romanos levaram para outro nível, os gregos tiveram a sua contribuição. E para não falar dos outros impérios, né? Então, edificar cidades aparece na Bíblia várias vezes para destacar o ser humano transformando ou criando uma forma de se viver. Só um parênteses aqui. Tem gente que hoje pensa que se a gente voltasse a viver no campo, se a população da Terra voltasse a viver no campo, a gente teria menor impacto ambiental. Não é verdade. Se hoje nós pegássemos os habitantes do planeta, espalhássemos cada um vivendo na sua casinha no meio do mato, o nosso impacto de emissões, o impacto ambiental seria maior do que vivermos em cidades. Cidades são a forma mais eficiente do ser humano viver no planeta Terra. Lógico, cidades inteligentes. É óbvio que cidade tem seus problemas, ela concentra rejeitos, ela concentra poluição, concentra doenças, concentra consumo de energia. Mas se nós pegássemos todos esses fatores e espalhássemos pela face da Terra, o nosso impacto sobre o ambiente seria maior e não menor. Então, voltar a uma vida mais rudimentar, mais rústica, mais bucólica, não é uma solução técnica para o nosso impacto ambiental. Ao contrário. Desenvolver cidades mais tecnológicas, mais eficientes e mais inteligentes é uma resposta técnica para o nosso impacto ambiental. Fecha parênteses. Quis só destacar o impacto da cidade aqui. Então, olha só, por exemplo, falando de cidade, e começaram a falar em construir uma grande cidade. Olha a criação aí. Para o que fizeram tijolos de terra bem cozida, para servir de pedra de construção e usaram alcatrão em vez de argamassa. Olha que legal, quanta informação de tecnologia que tem nesse texto, né? Tijolo de terra, terra cozida, tem um processo aí para servir como sustento, né, para construção, e usaram ainda algo como argamassa. Tem um monte de coisa tecnológica já aí, criada para essa finalidade. E depois eles disseram, vamos construir uma cidade com uma torre altíssima, que chegue até os céus. Dessa forma, o nosso nome será honrado por todos. Olha que legal o símbolo do artefato tecnológico, da tecnologia da cidade, a maior coisa que o ser humano podia construir. Essa pirâmide, né, esse zigurate lá da Babilônia, alimentando o orgulho, não é? Alimentando a criatividade, o poder, a autonomia, a independência do ser humano. A gente sabe qual foi a consequência lá da Torre de Babel, né? Que Deus amaldiçoou essa idolatria, ok? Mas, reparem aí o uso, ou o uso moralmente errado da tecnologia desenvolvida, ok? Então, pessoal, resumindo aqui, o ser humano lá no jardim descobria como o mundo funcionava. A gente tem símbolos muito bonitos do homem tomando conhecimento, exercendo o seu domínio, daqui a pouco eu vou falar disso, por exemplo, dando nome aos animais, tomando conhecimento do funcionamento da natureza no caminhar com Deus no cair da tarde. Nós temos símbolos que apontam para o conhecimento científico, mas nós também temos símbolos que apontam para o desenvolvimento tecnológico, a transformação do mundo natural. Agora, olha que interessante. Os 3 exemplos que eu citei aqui estão no contexto da queda. Não é? Pô, folha de figueira, Babel, cidade de Caim. Tecnologia só pode ser coisa ruim. Só pode ser consequência do pecado. O homem só começou a fazer tecnologia, então, depois que ele pecou e caiu e precisou consertar, inventar alguma coisa para retificar o mundo que ele estragou. Será que essa é uma visão cristã? Sustentável? Sustentada pela teologia cristã?
Esse é o ponto principal da nossa conversa hoje. Agora a gente chegou no mandato cultural. Como é que o cristão deve encarar a tecnologia? Como é que ele deve enxergar a tecnologia? Gente, nossa cosmovisão cristã só nos permite enxergar o arco histórico da realidade através de 4 atos, né? 4 partes. Criação, queda, redenção e, obviamente, o final de tudo resolvido, a consumação. Nós, eu, você, nós só vivemos aqui nós estamos vivendo dentro de um parênteses histórico de queda em redenção. Nós não conhecemos o mundo criado antes da queda. E nós temos a esperança, e vivemos na esperança de que o mundo será redimido na consumação final. Mas nós vivemos nesse parênteses histórico, nesse estado em que nós encontramos o mundo hoje. Agora, olha que interessante. Lá na criação, e você sabe disso, que você tem estudado os mandatos recentemente, Deus deu à humanidade 3 mandatos, 3 ordenanças. E essas ordenanças são muito importantes, porque, primeiro, são ordens de Deus para a humanidade, né? Deus quer que a humanidade faça isso. Mas, segundo ponto importante, é porque esses mandatos definem quem a humanidade é. Nós somos o que somos porque Deus nos ordena fazer essas coisas. E quando nós não cumprimos os seus mandatos, nós estamos incompletos. Nós somos seres insatisfeitos ou não completos. Ok? Então, por exemplo, o mandato espiritual é aquele da vertical, né? Que diz assim, o homem vai se relacionar com Deus. E Deus fez o homem como imagem e semelhança, mas com alma vivente para poder se relacionar com seu Criador. O homem é espírito. Ele recebeu o sopro, o Espírito de Deus, que permite um relacionamento pessoal com Deus. Porque Deus é pessoa, nós somos pessoas, nós nos relacionamos pessoalmente com Deus. Esse é o nosso mandato espiritual. Deus não deu esse mandato para os animais, por exemplo. Não deu capacidade aos animais para se relacionarem com Ele através de um relacionamento pessoal. Perdão. Por exemplo, o símbolo máximo, eu já falei dele aqui, do Éden, ou do jardim do paraíso, é que Deus vinha caminhar com Adão no jardim na viração do dia. Olha aí o símbolo, o arquétipo de um relacionamento desobstruído entre Criador e criatura. Ok? Ou entre Criador e seu governador. O segundo aspecto é o que a gente chama de mandato social. Deus falou assim, vocês, seres humanos, também vão se relacionar com os outros seres humanos. Vocês não são seres que vivem sozinhos, ou vocês precisam de sociedade. E através desse relacionamento, que tem características culticas e de adoração ao próprio Criador, mas que é fundamental para nós definirmos quem nós somos, conhecermos a nós mesmos, e que vai na direção do florescimento da sociedade humana, a gente se define. Então aí entra o mandato social. E o ser humano não foi feito para viver sem relacionamentos horizontais entre outros seres humanos. Nós precisamos de relacionamentos entre seres humanos. Não é uma opção, é uma necessidade. Dentro do mandato social também está a ordem, né? Então vai lá e enche essa terra de gente, para vocês se relacionarem como meu povo. E o terceiro aspecto, aquele que eu chamo de circular, é o homem se relacionando com a criação. E, obviamente, o nome vem aí, você já sabe disso, o aspecto cultural que vem de cultivar. Né? Lembra que a gente está dentro de um contexto, uma narrativa de um jardim, onde o homem recebe uma ordenança para cultivar a criação de Deus. E aí, então, nesse mandato cultural, está o nosso relacionamento com a nossa realidade criada. E o homem assume papéis muito, muito específicos e privilegiados nesse mandato cultural. Ele é regente, ele é co-criador junto com Deus. Deus cria, o homem transforma. Ok? Deus coloca o homem no jardim, o homem cultiva, o jardim produz frutos. O homem participa ativamente desse palco criado.
Eu gosto da analogia do parquinho de diversões. É como se Deus fosse, pensa assim naquele cara que projetou a Disney, parque lá da Disney. É como se Deus tivesse projetado assim o cosmos, e aí ele abriu as portas e falou para a criançada: agora vocês entrem e brinquem, descubram os meus brinquedos, vai ser feliz. Mas nesse processo vocês também vão desenvolver outros brinquedos, e brinquedos mais legais ainda, vocês vão se realizar com isso. E eu, olhando tudo isso, vou receber glórias e a adoração que vocês me derem. Gente, o cosmos é um grande parquinho de diversões para a humanidade, onde a gente se realiza e nesse processo glorifica ao Deus Criador. Então aí é um mandato cultural. Agora, olha onde vem a ordenança, principalmente no que tange aqui a nossa interação com tecnologia. Deus os abençoou e lhes disse, falando para Adão e Eva, né, ou para a humanidade arquétipa representada ali: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Olha dois verbos aí importantes: subjugar e dominar, né? Kabash e hadar. Ora, subjugar aparece em outros contextos na Bíblia como sujeitar, fazer cativo, né? Colocar sob o seu domínio. Dominar aí também como governar ou reinar, dominar sobre. De grosso modo, está relacionado com a nossa habilidade para impor domínio sobre a criação. Não é simplesmente contemplar, não. É dominar sobre, exercer domínio. Agora, deixa eu fazer um parênteses aqui para você entender de onde vem o termo subjugar. Subjugar não tem nada a ver com julgar, não, de proferir julgamento, não. Tem a ver com julgo. Jugo, quem é da roça vai lembrar que é aquela trave de madeira que o boi coloca em cima do pescoço para puxar o carro de boi, por exemplo. Aquilo é o jugo. Então, onde que aparece isso na Bíblia? Por exemplo, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, ou seja, a minha carga, e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso em suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É o mesmo termo aí. Subjugar é colocar o pescoço debaixo da canga, debaixo da mesma carga. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, ou seja, não vai meter a cabeça com outro boi que pensa diferente, vocês não vão para o mesmo lado. Né? Essa é a ideia de subjugar, de exercer domínio sobre. Essa é a ideia aqui. Homem, humanidade, coloque a natureza sob o seu domínio e extraia dela algo útil, proveitoso. Floresça. E aí olha o segundo versículo aqui. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Interessante, a ideia de cultivar está relacionado ao trabalho, ao desenvolvimento, ao serviço. Daí vem o nosso mandato cultural, né, de cultivar alguma coisa. Mas a mesma ordenança nos diz também para cuidar, preservar e zelar pela ordem criada. Então, a ideia de subjugar, dominar com cultivar e cuidar é algo de impor domínio, mas desenvolver com zelo. Essa é a síntese do mandato cultural. É impor habilidades para o domínio, e Deus dá vocação ao homem, dá capacidades ao homem para dominar sobre a criação. Seja conhecimento adquirido na forma de ciência, seja tecnologia desenvolvida. Agora, desenvolver essa tecnologia requer zelo de um governante. Não é simplesmente abusar e extrapolar, estragar o mundo criado, mas é cultivar com zelo. Nós não somos os donos da criação, mas nós somos governadores criados, ou gerentes, vamos usar o termo moderno. Então, pessoal, em suma, o mandato cultural, que é dado antes da queda, traz para a gente a ideia de dominar sobre a criação, desenvolvê-la. E está implícito aí a ideia de criar coisas novas. Okay? Desenvolver a criação para um estágio além daquele criado.
com zelo diante da face do Criador. Esse é o ponto. Agora, os 3 mandatos da criação funcionavam bem antes do pecado, né? Tudo girava, a engrenagem girava direitinho. Nós tínhamos um relacionamento desobstruído com Deus, um relacionamento perfeito com os outros seres humanos e apreciávamos e transformávamos a natureza, ou o mundo criado, diante da face de Deus. O que é que o pecado veio fazer? O que é que o pecado causou? Ele eliminou os mandatos? Não. Ele estragou os mandatos. Ele jogou areia na engrenagem, mas ele não eliminou. Nós não deixamos de ser seres humanos, não deixamos de nos relacionar, ou de termos a necessidade de nos relacionar com Deus, uns com os outros e com a criação. O que o pecado veio fazer é estragar a maneira como nós executamos os mandatos. Hoje, nós não temos acesso desobstruído a Deus por conta do pecado. É difícil se relacionar com outras pessoas, e muito mais ainda com o mundo criado. Então, pessoal, não devemos entender que desenvolver tecnologia é algo que vem em resposta ao pecado. Mas desenvolver tecnologia estragada é sim algo que vem com o pecado. Agora, lá na consumação, quando as coisas forem redimidas, aí a gente volta a ter os mandatos girando normalmente, conforme o projeto. Aí sim, as coisas voltam ao normal. Por isso, pessoal, deixa eu botar uma mensagem bem interessante aqui. O ser humano não foi feito para viver num contexto bucólico, rudimentar, vivendo num jardim. O jardim é uma ilustração de um templo, do habitáculo da presença de Deus com o homem. O homem foi feito com uma ordenança de expandir esse relacionamento para o cosmos todo. A missão do homem criado no Éden é fazer com que o cosmos todo seja Éden. Porque é no Éden que a humanidade se relaciona pessoalmente com Deus. É lá que é o templo. O Éden, entendam que é o tabernáculo do relacionamento de Deus com o homem. Ele tem a função do templo, mas ele não é toda a criação. Então, o papel do ser humano, através dos seus mandatos, era expandir o Éden, para que o Éden cubra todo o cosmos, assim como as águas cobrem o mar, para que a glória de Deus encha toda a terra. E essa é uma função do ser humano como sacerdote do Deus Criador. Proclamar a sua mensagem, a sua verdade, não precisa redimir ninguém, não tem pecado na história ainda não. É proclamar a sua glória aos confins da terra. Fazer do cosmos um grande Éden. Essa era a missão primeva antes do pecado entrar no mundo. O que aconteceu é que nós perdemos esse estado de paraíso, nós somos expulsos do Éden, de modo que a gente não consegue mais levar o Éden adiante, ele precisa ser restaurado. Aí entra Jesus Cristo e a sua obra redentora. Mas a nossa missão original era essa missão de levar o Éden aos confins, ao infinito do cosmos. Agora, encerrando essa parte então do mandato, será então que a tecnologia pode salvar a humanidade então das suas mazelas? Se ela não é fruto do pecado, mas ela é desenvolvida num contexto hoje de pecado e tem coisa boa que vem dela, será que ela dá conta de salvar a humanidade dos seus males? Ou de reverter o processo ou o efeito da queda? Ou de levar a história de volta para o estado de paraíso ou de perfeição? Bom, quem acredita nisso é um tecnicista. É alguém que coloca a sua esperança última na tecnologia. E isso é uma idolatria, é um ídolo. Quem faz da tecnologia o seu ídolo, coloca as suas esperanças últimas de redenção do mundo, do cosmos e da própria pessoa na tecnologia. Olha o que diz aí o Egbert Schirman, que é um engenheiro e filósofo cristão lá da Holanda. Ele diz assim, tecnicismo é a pretensão do homem, como autodeclarado senhor e mestre da criação, ou seja, eu digo que sou eu que mando, usando a tecnologia para dobrar toda a realidade à sua vontade, a fim de solucionar todos os seus problemas. Tecnicismo é a crença, olha só, é a crença de que a tecnologia da humanidade dará conta de resolver todos os nossos problemas.
Gente, isso é muito comum no mundo de hoje. Eu estou falando como um professor de engenharia que trabalha com as cabeças dos engenheiros da geração atual. Muitos apaixonados pela tecnologia e pela engenharia vão entrar para a profissão pensando que eles têm condições de salvar a humanidade de todas as suas mazelas. Então o tecnicismo toma aí a forma de uma religião da tecnologia. Claro, não na ideia de uma religião organizada com seus rituais, mas ela é uma crença de que a tecnologia pode consertar o mundo inteiro. O tecnicismo diz assim, ó, basicamente, numa frase simples. Basta você me dar tempo e dinheiro que o ser humano, com a sua tecnologia, dá conta de resolver todos os problemas da humanidade. O tecnicismo só esquece que o ser humano continua sendo ser humano. O homem continua sendo homem, pecador, corrupto, pende sempre para o lado errado, carente da graça de Deus. Não é um benefício que pode redimir a humanidade daquilo que ela de fato é. A tecnologia pode nos fazer bem, e muito bem, mas ela não pode redimir o ser humano da sua essência rebelde contra Deus. O cristão sabe disso. O ateu não sabe. O que ele precisa é de evangelho para poder saber dessas coisas. Mas, enquanto isso, nós que lutamos nessa interface fé-tecnologia, a gente tem que estar bem claro para nós onde é que está a nossa esperança. Para que a gente não idolatre a tecnologia, apesar de podermos reconhecer que ela é coisa boa, bênção de Deus, criada antes da queda. E que também traz benefícios mesmo no contexto do pecado, quando a gente executa ela da maneira adequada. Para resumir aqui, o tecnicismo vai fazer uma proposta de conserto, com S. O homem chegará a um mundo perfeito por conta própria através do desenvolvimento tecnológico. A humanidade tem o controle pela tecnologia. O cristão não pensa assim. O cristianismo não traz a ideia de um conserto, traz a ideia de uma restauração. O homem, por melhor que seja a sua tecnologia, continua pecador e nunca aperfeiçoará o mundo por seu esforço. Mas o cosmos será restaurado por ação de Deus, quem de fato está no controle. Gente, isso não nos impede de fazer boa tecnologia, de participar do processo de redenção. Não é porque Deus que vai redimir todas as coisas que nós devemos sentar de braço cruzado esperando o fim dos tempos. Não é. Não é assim. Nós somos chamados para sermos sal da terra e proclamar a vinda do reino e participar como agentes do reino. Nós temos que trabalhar na direção, no vetor da restauração, cientes de que não é por nossa conta que a gente vai conseguir chegar lá, é pela obra de Cristo, mas trabalhando com Cristo e para Cristo na direção da restauração final. Portanto, o que é que a gente tem que fazer com a tecnologia? Você não pode ignorar, fechar os ouvidos e falar, cara, eu não vou fazer nada com isso não, deixa o mundo se acabar. Deixa o mundo se acabar, que depois vai nascer tudo de novo. Não é assim. O cristão responsável proclama para o mundo aí fora como é que se faz boa tecnologia e como se faz bom uso da tecnologia. Portanto, o nosso papel é não abandonar, nem amaldiçoar, mas é redimir a tecnologia que a gente faz. Seja na maneira como você consome tecnologia, qual o uso que você e os seus filhos dão para esse aparelhinho na tua casa, qual o uso que você vai dar para o seu computador na sua mesa, qual o uso que você vai dar para o carro que você projetou, para a fórmula que você inventou no laboratório químico, qual o uso que você vai dar e vai fazer da tecnologia produzida pela humanidade. Nosso papel é diante da face de Deus de redenção. Mas sabendo que nós não daremos conta de redimir o mundo por nosso próprio esforço. E quem é que se envolve especialmente nesse processo de redenção, hein? Quem é que participa desse processo? Olha, eu tendo a pensar, a humanidade de forma geral precisa entender como trabalhar para a redenção de várias áreas da cultura, resgatando, né, a essência dos mandatos. Mas quem atua diretamente na interface fé-tecnologia
São os engenheiros. Tem muito engenheiro cristão aí que precisa não só consumir, mas desenvolver boa tecnologia. Então, se você é um engenheiro, ou alguém que lida com tecnologia, ou alguém que ensina como é que a gente se relaciona ou produz tecnologia, tem um chamado muito especial para engenheiros ou tecnólogos aí trabalharem de maneira redentiva com a tecnologia. Então, o cristão deve desenvolver boa tecnologia diante da face de Deus e, por outro lado, combater o tecnicismo. Turma, eu estou acabando. A tecnologia, então, meus caros, não precisa ser evitada. Ela não é fruto do pecado, nem foi criada como remendo para a queda, não. Ela é bênção de Deus para a transformação do mundo natural para bem próprio da humanidade, nesse processo de expansão do Éden. É parte do nosso relacionamento com a cultura, o florescimento humano. E florescer envolve transformar o mundo que Deus criou, do qual nós somos co-regentes e co-criadores em certa medida. Então a tecnologia precisa ser redimida e não evitada. Agora, para terminar, pensa no futuro. Será que nós deixaremos de fazer tecnologia algum dia? Será que um dia chega, já descobrimos, já fizemos, já transformamos tudo que a gente podia transformar? Não tem mais nada para fazer. Ou missão cumprida, salvamos o mundo. Gente, se você entendeu algo dos momentos aqui dos mandatos, eu acho que você já sabe a conclusão. Se a queda não eliminou os nossos mandatos, dentre eles o mandato cultural, mas estragou a maneira como eles são executados, o que é que você acha que vai acontecer após a redenção completa, lá na consumação do tempo? A gente volta a fazer aquilo que a gente foi feito para fazer. A engrenagem está limpa. O mundo foi restaurado, redimido. As ordenanças que definem quem nós somos como seres humanos, que nos definem os nossos relacionamentos nas 3 direções aqui, dos 3 mandatos, voltarão a existir como no projeto original. Gente, elas foram criadas, nunca deixaram de existir, mas estão estragadas agora, porque nós não sabemos executá-las bem por conta do pecado. E quando a engrenagem for limpa e todo o cosmos, a ordem criada, inclusive nós, formos restaurados, nós voltaremos a ser seres humanos obedecendo os mandatos de Deus. Voltaremos a nos relacionar com Deus sem impedimento nenhum. Voltaremos a ter um relacionamento perfeito com a humanidade, com outros seres humanos. E voltaremos a ter um relacionamento perfeito que glorifica a Deus com o cosmos, com a cultura que nós produzimos. Então, olha só. Eu creio que nós faremos tecnologia por toda a eternidade, diante da face de Deus, como nós fomos feitos para fazer. Eu creio que nós nunca terminaremos o desenvolvimento da tecnologia, porque isso traz prazer para o homem, isso define quem nós somos. E quando feito de maneira bem feita, glorifica a Deus. Assim como nós nunca vamos esgotar a ciência, descobrir como é que o mundo funciona. É o parque de diversões que não tem fim. Assim como nós nunca pararemos de nos relacionarmos com outras pessoas, com o povo da aliança. E nós nunca pararemos de nos relacionarmos com Deus. Todos os mandatos, lá no habitáculo final, na consumação do tempo, serão restaurados. Restaurados e não eliminados ou redefinidos. Então agora, para terminar, pensa aqui no paralelo. Deus criou um jardim lá no início. O símbolo do jardim é muito poderoso. A criação é representada por esse habitáculo humano, onde Deus se relaciona com o homem. E é nesse templo, pensa que o jardim toma a forma de um templo, onde Deus se faz representar como a fumaça que desce no tabernáculo. E o homem é o sacerdote, é a imagem do Deus no templo.
Ele representa a presença do Deus, que não cabe em lugar nenhum, que não pode ser contido em nenhum templo, nenhuma tenda, mas que se faz representar pelo seu sacerdote. É a partir desse templo que o homem governa toda a criação em nome do Criador, do dono. Aqui tem uma linguagem muito bonita da realeza, de um jardim real. Pensa que naquela época, a coisa mais luxuosa que um rei, um imperador poderia ter, era o seu jardim. Eram os jardins suspensos lá da Babilônia, por exemplo. A suntuosidade do imperador estava na beleza do seu jardim, na quantidade de espécies de animais que ele trazia das fronteiras do seu império, nas frutas e nas árvores exóticas que ele cultivava. Se ele queria mostrar para um outro rei, né, um governante, a sua riqueza, o seu poder, as audiências eram feitas no jardim cultivado. Esse era o palco da glória de um rei. Essa linguagem que Deus está usando aqui no Gênesis para falar, esse é o palco da minha glória. Vocês, seres humanos, habitam comigo, se relacionam comigo nesse jardim, que é a câmara, o santo dos santos do meu relacionamento. A câmara perfeita que eu cultivo, que eu transformo, e vocês vão trabalhar nele como sacerdotes. Olha a linguagem que está aí. O símbolo do relacionamento perfeito está na caminhada de Deus com Adão no cair da tarde. Isso é muito grande para ser só apenas um relacionamento de bate-papo. Isso é o arquétipo do relacionamento desobstruído. É de onde o homem adquiria conhecimento do ser de Deus, direto do próprio Deus. Entenderam a linguagem do jardim, né? Ela é muito profunda. E é nesse contexto que os mandatos são exercitados. São dados e são exercitados antes da queda. Agora, se a linguagem do jardim está lá na criação, qual você acha que é a linguagem do habitáculo humano lá na consumação? Que forma que toma o mundo criado? Onde é que Deus se relaciona com a humanidade lá na consumação? É no jardim? Não é. Depois da torre do orgulho, da torre de Babel, que é a cidade da desonra, a cidade da maldição, a cidade do orgulho, o símbolo do pecado. E olha os símbolos das cidades aí. É Sodoma e Gomorra, é a Babilônia, é depois Jericó, é a Jerusalém. As cidades, é Roma, obviamente, no Novo Testamento. As cidades mesclam o potencial humano com a corrupção do pecado. É aquilo que, de mais impactante, a maior produção humana que ele pode fazer é uma cidade que tenta substituir aquele habitáculo que ele perdeu. A gente vê isso logo no Gênesis e depois, ainda mais aqui em Babel. A cidade que tenta substituir o jardim, onde os relacionamentos humanos são estragados e corrompidos, onde a prostituição, o roubo, o assassinato, a miséria começam a aparecer, aonde o orgulho passa a ser idolatrado, por exemplo, aí na Torre de Babel, queremos substituir agora Deus porque a nossa glória tem que ser maior do que o nome, né? O nosso nome tem que ser a nossa própria glória. E é o símbolo da interação máxima, da produção cultural máxima da humanidade. Agora, o mundo redimido, lá na consumação, lá na glória, não é um jardim, é uma cidade. Olha que interessante. É a redenção da cultura humana na cidade santa. Esse é o habitáculo de Deus com o homem. Esse é o palco, esse é o templo onde agora o homem se relaciona com Deus de maneira perfeita de novo. Repare que aí tem um misto de linguagem de jardim, da perfeição do jardim. A árvore da vida continua lá na Nova Jerusalém. Ela tem aspectos paradisíacos, né? Ruas de ouro, paredes de pedras preciosas, mas ela carrega nela a habilidade da transformação humana. Cidades são símbolos da produção tecnológica do ser humano. É como se a Nova Jerusalém estivesse indicando assim, o futuro é um misto de redenção do nosso estado perdido de paraíso com
a capacidade que Deus deu para o ser humano de transformar e produzir e estender as potencialidades da ordem criada. Não é um jardim, não é uma vida bucólica de novo, rudimentar ou primária, não. É uma cidade, com toda a sua complexidade, mas uma cidade perfeita. Eu gosto de falar que a Nova Jerusalém é o símbolo da cidade inteligente. Né? Hoje a gente está na moda de pesquisar Smart Cities, né? Jerusalém é a cidade inteligente por excelência. Não sei como é que ela vai ser, em termos de resíduos, de impacto ambiental, de transporte público, de governança, de moradia, não faço ideia, né? Mas ela vai ser a cidade perfeita, onde o homem continua desenvolvendo o seu mandato cultural e, portanto, fazendo tecnologia. Então, turma, eu creio que nós faremos tecnologia para sempre. E quando eu vejo a Nova Jerusalém, eu acho que é fruto também da produção humana, agora redimida e aí coroada com a glória de Deus. Aquela glória que havia no paraíso, agora restaurada na Nova Jerusalém. Ok? Ô, Rodrigo, eu nunca tinha feito essa palestra desse jeito, então eu não fazia ideia de quanto tempo ela ia demorar. Então, meu caro, não sei se sobrou muito tempo para conversar, fica à vontade, só quero lembrar a todos da ABC2 que nós gostamos e apreciamos as obras do Senhor, porque nós primeiro amamos ao nosso Deus. Então, grandes são as obras do Senhor, que a gente reconhece a sua grandiosidade, mas porque nós somos filhos dele, em primeiro lugar. E espero que você possa recitar aí com fé o Salmo 111, versículo 2, que é o nosso moto. E se você não conhece a ABC2, depois o Rodrigo vai te passar todos os detalhes, imaginando que se tiver alguém aqui de fora do grupo de Bauru, mas segue lá no cristãosnasciência.org.br ou procura Cristãos na Ciência em qualquer rede social. Eu sei que a energia está baixa já, né, depois de tanto tempo, mas fica aí o meu contato, se alguém quiser comentar ou tiver algum fio que queira puxar dessa meada aí, fica à vontade, tá bom? Bruno, não sei porque eu estou te chamando de Bruno hoje. Rodrigo, te devolvo a palavra. Eu sei porque eu estou te chamando de Bruno, é porque eu tenho um aluno aqui na Poli que é Bruno Pegoraro, é o mesmo sobrenome. Aí Rodrigo, te devolvo a palavra, então. Obrigado pelo convite mais uma vez. Professor, muito obrigado. Que tema precioso, né? Eu sou suspeito em falar, mas gostei demais, uma bênção. E eu queria abrir para uma ou duas perguntas rápidas, se alguém tiver alguma questão. A minha pergunta ia ser se a gente ia fazer tecnologia para sempre. Como ia ser a consumação e a tecnologia, né? Mas aí o professor já respondeu na palestra. Cara, como vai ser a nossa tecnologia? Aí entra muita especulação e muito estudo, talvez. Não sei se a gente tem dicas de como que ela vai ser, mas eu sei que ela vai ser perfeita. Agora, eu acho que a gente vai fazer para sempre tecnologia no sentido de continuar transformando esse parque de diversões que agora a gente vai ter acesso a todos os brinquedos que não machucam mais, né? Então, eu acho sim que a gente vai fazer tecnologia. Como que ela vai ser? Vai haver desgaste? Vai haver poluição? Vai haver... não sei, cara. Aí começa a especular demais, acho que não dá para entrar nesse assunto hoje. Mas eu creio que ela vai ser perfeita diante da face de Deus. Uma coisa que eu tenho um pouco de curiosidade do nosso tempo presente, professor Assi, e eu queria estender também conosco. Ele é de uma aceleradora de startups da Bluefields. A minha curiosidade, os cristãos hoje estão produzindo ciência e tecnologia voltado para a redenção do mundo, para um mundo melhor, ou ainda os cristãos que estão no campo produzindo ciência, produzindo tecnologia, estão fazendo isso com uma visão mais tecnicista ou até monetária, né? Para ganhar recursos? É uma pergunta que eu deixo estendida para os dois, porque são duas áreas diferentes e o Paulo tem um know-how bom também para nos ajudar aí. Ô, Ricardo, boa pergunta. Essa é uma questão do nosso relacionamento com Deus, né? Dependendo da maneira como você faz tecnologia, você pode ser um hipócrita diante de Deus. Assim como a gente faz em várias áreas da nossa vida, né? Eu posso pregar uma coisa
mas na hora de fazer eu posso fazer outra, por conta do pecado mesmo. Agora, olha que interessante, fazer tecnologia que agrada a Deus não é, por exemplo, fazer tecnologia que apenas serve à igreja. Não é desenvolver aplicativo crente, entendeu? Não é fazer só tecnologia sacra. Não, é fazer a tecnologia para o bem da humanidade toda. Isso é tecnologia que agrada a Deus. A tecnologia moralmente correta, diante dos mandamentos e da face de Deus, não implica em apenas tecnologia sacra. E às vezes muito cristão, num nível muito superficial, acha que ser um cristão na tecnologia significa trabalhar para a igreja, ou fazer tecnologia que apenas é usada em evangelismo. Não é só isso. Esse é um aspecto importante. E não são outras pessoas que vão fazer ou tocar esse aspecto que não cristãos. Agora, se engajar com tecnologia dessa definição mais ampla é transformar o mundo para o bem da humanidade, para a glória de Deus. Agora, como é que a gente convence cristãos a fazer isso? Eu creio que primeiro a gente precisa ensinar os cristãos que a tecnologia é coisa boa de ser feita, que a gente não precisa ter medo de desenvolver tecnologia, ou a gente tem que achar que tem que voltar no tempo, viver uma vida menos tecnológica. Essa sim se assemelha mais ao paraíso. Não. Fazer tecnologia também vai na direção da Nova Jerusalém. Fazer mais tecnologia e melhor tecnologia é importante e é missão do cristão também. Então pode fazer fintech, pode fazer empresa de aplicativo, pode fazer empresa startup, spin-off, do que quiser, EBT, o que for para fazer, explore a legislação, faça uma boa legislação, entre no jogo, arrume financiamento e desenvolva a tecnologia para a glória de Deus. Mas não seja um esquizofrênico, que de dia você só quer lucro e de noite você vai pedir perdão porque você só fez a coisa errada. Né? A gente não pode viver assim, não. Bom, ouvi meu nome aí, eu contribuí também. Boa noite a todos. Fala, Paulo. Valeu por estender a pergunta. Acho que eu vou responder de forma bem simples, tá? Como uma aceleradora de startups aqui. A gente tem startups de irmãos cristãos que, por exemplo, tem um casal que está empreendendo uma solução de metagenômica aplicada a solos, né? Eles entendem perfeitamente de que eles estão adorando a Deus ao desenvolver essa tecnologia, né? Vai ser bom para o meio ambiente, vai reduzir o consumo de um monte de coisa e tudo mais. De outro lado, já passou por aqui também startup de cristãos que usam machine learning, inteligência artificial para várias coisas e no fim do dia fala, poxa, mas queria que a minha startup tivesse, que a minha empresa tivesse um impacto positivo, uma pegada social. Então essa coisa ainda não está muito bem encaixada, né? Então acho que tem as duas personas, né? Tem um cristão que, nossa, tô sim adorando a Deus ao desenvolver tecnologia, né? Tô cumprindo meu mandato cultural e tudo mais. E tem cristãos onde vão ter uma visão dualista, pensar que talvez vão desenvolver um aplicativo para evangelismo, é mais santo, né? Mais santo. Até essa visão idealizada. Tem isso, que a gente tem que fazer é contribuir, justamente, falas como essa do Gustavo são muito necessárias para a gente poder mobilizar a igreja também, né? Pregar para o crente. Tem linhas muito tênues, que é difícil a gente perceber quando você está servindo a Deus, quando você está amaldiçoando, né? Mas tem coisas muito explícitas. Eu vou dar um exemplo explícito aqui, que é caricato, que todo mundo vai falar, poxa, mas aí também não vale, né? Mas para você entender que as coisas podem ser mais tênues. Tem gente que acha que, dependendo do que ele faz com o dinheiro que ele ganha com a tecnologia, ele redime a tecnologia que ele fez. Então, por exemplo, imagina que um crente, que se diz crente, vai desenvolver um aplicativo para namoro fora do casamento, sei lá, um desses de dating aí, ou de relacionamento extraconjugal, para usar um termo bastante educado, ok? Ora, alguém tem dúvida de que isso não agrada a Deus? Algum cristão tem dúvida? Não tem dúvida. Gente, isso não é moralmente aceitável diante de Deus. Agora, não importa se ele pegar e der o dízimo do lucro dele, não importa se ele pegar e der 50%, não, mas eu estou fazendo isso porque é o espírito do tempo, e aí eu vou conseguir muitos $1.000 para minha igreja, e aí eu vou aprofundar. Gente, não entendeu nada.
seu relacionamento com a tecnologia aí está amaldiçoando a Deus, falando mal de Deus, ou moralmente corrompendo a visão cristã ou a lei do Senhor. Agora, lógico, eu usei um exemplo bastante esdrúxulo, caricato, mas tem coisas que é muito tênue. Será que se eu criar um aplicativo que vai ser mais ou menos um agiota escondido ali, que aos pouquinhos eu vou tirando dinheiro de alguém, mas ninguém percebe, mas no fundo eu vou juntar dinheiro para uma causa e vou dar dízimo na igreja ou me redimir? Cara, claro que não, tem coisas aí éticas, né? É uma questão ética diante do código moral do cristão. Então, cuidado com a tecnologia que a gente faz. E aí que começam a chegar em perguntas muito profundas que tem dilemas até hoje. Tá, e o cara que inventou um revólver, por exemplo? Isso é moralmente justo ou não? Ah, mas matou tanta gente, mas também defendeu tanta gente da própria violência humana. Então tem questões profundas aí que não tem resposta simples. Mas tem coisas no dia a dia que tem respostas simples e escancaradas. A gente tem que ficar atento como a gente reage diante da face de Deus. Maravilha, obrigado, gente. É que são temas esquisitos, mas são bons citar porque sempre o pessoal enrosca. É, isso aí. Legal. Muito obrigado, professor. A Bia quer falar? Pode falar, Bia. Última pergunta, então, da Bia. Depois a gente encerra. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. A gente passou agora por uma jornada do Núcleo de Ciências Naturais, onde a gente estava discutindo sobre a questão ambiental, sobre qual a função do cristão mediante aos problemas ambientais, como o cristão tem que se posicionar diante desses problemas. E a pergunta que ficou no ar ao final da jornada foi: e o desenvolvimento tecnológico? Como lidar com o desenvolvimento tecnológico e cuidado com o meio ambiente, uma vez que a gente chegou à conclusão de que é a função do cristão cuidar dessas duas áreas. Uhum. Perfeito, Beatriz. Eu tendo a usar a mesma argumentação que eu usei aqui de mandato cultural para o nosso cuidado com a criação. Só que ao invés de eu dar a ênfase, por exemplo, no dominar, na criatividade, no subjugar e desenvolver, a gente dá uma ênfase no zelar e cuidar, né? Então, é lógico, faz parte do DNA da criação, né, da estrutura. Alguns falam do backbone, né, eu não sei o termo, estou procurando um termo em português, não está vendo, da estrutura, do tecido da criação, a ideia de fluxos de energia, de massa, de desgaste, ok? E isso é parte da criação, isso é uma parte boa da criação. Então, por exemplo, para eu fazer uma colher de pau, eu preciso, às vezes, matar uma planta. Tem desgaste, tem perda aí. Isso não é mal em si. Isso é bom. É uma transformação do mundo natural. Ok? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas visões muito idealizadas de que tudo que a gente faz, a gente está destruindo a ordem criada. Não, às vezes a destruição, entre aspas, é parte do processo criativo. Ok? Isso está impresso, então, nesse DNA da criação, né? Onde plantas que se decompõem alimentam o solo e micro-organismos. Eu diria lá o Rei Leão, é parte do ciclo da vida, né? Mas, tirando então um pouco essa visão idealizada, o cuidado com a criação não significa não fazer nada. Não, significa fazer de uma maneira sustentável. Mas eu vou falar, esse termo aí caiu na boca do povo. Todo mundo fala de sustentabilidade. Mas o que é que o cristão entende como sustentável? É sustentável, porém, diante da face de Deus, com o zelo daquele que governa para o Criador. Okay? Então, na sustentabilidade da perspectiva cristã, e tem irmãos nossos no Brasil que estudam bastante isso. Eu não sou um profundo nessa área. A gente pode convidar outros aí, viu, Rodrigo, da BC2. Entender como é que se compõe a sustentabilidade a partir de uma matriz cristã. Até que certo ponto é sustentável, que ponto é exploração, que ponto faz bem, faz mal, entendeu? É uma linha muito tênue. Agora, uma coisa para mim já está bem claro. Zelar
pelo ecossistema, pelo meio ambiente, pelas outras espécies, pela exuberância da natureza, pelo habitat humano, tudo isso que a gente chama de manter o planeta, né, em funcionamento hoje, eu creio que tem um alinhamento fundamental com uma visão de mundo cristã. O cristão é chamado para fazer isso. A visão que diz assim, não, o mundo está terminando mesmo, e a escatologia, né, o fim dos tempos é catastrófico e esse mundo vai acabar mesmo, então não vamos fazer nada ou vamos acelerar o seu fim. Eu creio que não entra em acordo com uma visão cristã que reflete o projeto original da criação. Por quê? Eu creio de fato que esses eventos catastróficos ou maus podem e vão acontecer, mas nós fomos chamados para proclamar o reino e para trabalhar na restauração, mesmo sabendo que as coisas vão degringolar e piorar. Então, a gente é chamado para poluir menos, para ser mais sustentável, para consumir menos, para distribuir melhor renda, mesmo sabendo que as coisas podem piorar. Isso não justifica uma atitude negacionista ou negativa ou até de abandono, né, do cristão. Okay? Na minha opinião, funciona assim. Obrigada, professor. Gente, muito obrigado. Que Deus continue abençoando vocês. Mais uma vez, obrigado, professor. Foi muito preciosa a palestra. Depois a gente vai colocar ela no YouTube para quem não pôde participar com a gente. Pessoal, obrigado a todos que puderam participar também durante esse ano das nossas reuniões. Foi um tempo muito bom. Para mim foi muito edificante. Acredito que para vocês também foi. Então, Deus abençoe vocês. Bom final de ano, aqueles que a gente não vai encontrar ainda. E é isso. Até mais, Bruno. Bruno, pela 20ª vez. Obrigado, Rodrigo. Eu preciso conhecer esse Bruno, descobrir se é meu parente. Precisamos encontrar, quem sabe, ano que vem, presencialmente em Bauru. Abraço para todos, bom trabalho. Bom fim de ano. Abraço. Deus abençoe, pessoal. Boa noite, Deus abençoe. Um abraço.